Em nome de Allah, o Misericordioso, o Misericordiador. Todo agradecimento a Allah, o Senhor do Universo, e a grande recompensa pertence aos tementes. E testemunho que não há divindade a não ser Allah, o único, e testemunho que Muhammad é servo e mensageiro de Allah. Que a paz e os louvores de Allah estejam com ele, com sua família e seus companheiros. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, caros ouvintes. E dentre os nomes de Allah existe o nome Al-Basir, o que tudo vê. E este nome apareceu no Alcorão Sagrado mais de 40 vezes. Dentre as passagens está a que Allah louvado seja diz: não há nada nem ninguém comparado a ele. E ele é As-Sami', o que tudo ouve, Al-Basir, o que tudo vê. E quando Allah louvado seja diz: certamente Allah é o que sempre ouve tudo, o que tudo vê. E disse Allah louvado seja em outra passagem: e Allah sobre o que vocês fazem é Basir, observador. E disse Allah louvado seja: certamente Allah é observador dos seus servos. E disse Allah louvado seja: ele é sobre todas as coisas observador. E disse Allah louvado seja: certamente ele é sobre todos os seus servos consciente e observador. E disse Allah louvado seja: e seu Senhor é suficiente como o consciente e o observador dos pecados de seus servos. E o nome Al-Basir, caros ouvintes, significa aquele que pode ver todas as coisas, mesmo que for algo muito pequeno, pois Allah vê até mesmo o rastejar da formiga preta em cima da rocha na noite escura. Vê o sangue correndo nas veias, os ossos se mexendo dentro dos órgãos, e ele vê o que está nos 7 céus, da mesma forma que vê o que está nas 7 camadas da terra. Ele vê o movimento das pálpebras e o piscar de olhos. Disse Ibn al-Qayyim, que Allah tenha misericórdia dele. Al-Basir é aquele que tem a visão completa, consegue ver os detalhes pequenos de sua criatura, mesmo do tamanho de um átomo, consegue ver os ossos, os órgãos, o sangue, o cérebro, o suor, e consegue ver o andar, o rastejar de suas criaturas na rocha na escura noite. E deve-se crer que Allah louvado seja observa com 2 olhos, que se adequam à grandeza e completude dele. E como evidência dos olhos de Allah, disse ele: e seja paciente, ó Muhammad, pela decisão de teu Senhor. Por certo, você está sob o olhar de nossos olhos. E disse Allah louvado seja, e nós carregamos ele em uma construção de tábuas e pregos, que flutuava sob o olhar de nossos olhos, como recompensa para aqueles que foram rejeitados. E disse Allah louvado seja, e eu concedi sobre você amor vindo de mim, para que você fosse criado sob o olhar dos meus olhos. E há um hadith autêntico onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala dos 2 olhos de Allah louvado seja, quando ele deu características do falso Messias. Disse: ele, ou seja, o falso Messias, é caolho, e o Senhor de vocês não é caolho. Este hadith está no Sahih al-Bukhari e Muslim. E o afastamento da hipótese de que Allah seja caolho é uma evidência da existência de 2 olhos de Allah, louvado seja, que se adequam a ele. Disse o Imam Ibn Khuzaymah, que Allah tenha misericórdia dele. Nós afirmamos: Allah tem 2 olhos e com eles ele consegue olhar debaixo da terra, na 7ª camada mais profunda. Olha para os céus e enxerga tudo o que há entre eles, dentre grande e pequeno, e nada se esconde dele. Ele vê o que há dentro do mar e o movimento dele, da mesma forma que ele vê o seu próprio trono onde ele está estabelecido. Este magnífico nome requer que nós nos humilhemos, faz com que nós nos submetamos, que vigiemos a nós mesmos constantemente, faz com que façamos bondade com os servos
e nos afaste dos pecados. E quem refletir sobre os versículos que foram revelados no Alcorão e terminam com este nome, e estes versículos passam de 40, consegue enxergar tudo o que falamos acima. E vamos dar alguns exemplos de que cada versículo causa em nós, o que nos faz refletir. O primeiro deles, disse Allah louvado seja, isso porque Allah insere a noite no dia e insere o dia na noite. E certamente Allah é o que tudo ouve, o que tudo vê. E isso significa que a audição de Allah engloba todos os sons, de noite e de dia, e a visão dele que engloba todos os movimentos, independente do horário e da situação. E disse Allah louvado seja, e se Allah tivesse dado riqueza em abundância para todos os seus servos, eles cometeriam tirania na terra, pois ele é o consciente sobre tudo e todos, o que tudo vê. Este é um alerta que Allah louvado seja observa a situação de todos os seus servos e é consciente sobre eles. Ele observa aqueles que merecem orientação e os que não merecem. Ele observa quem terá a situação melhorada com a riqueza e o dinheiro e quem se corromperá com isso. Exemplo do que falamos há o versículo onde Allah louvado seja diz: certamente seu Senhor estende sua riqueza para quem Ele quer e restringe para quem Ele quer. Certamente Ele é consciente sobre tudo e vê tudo a respeito de seus servos. E disse Allah louvado seja, Ele foi quem criou vocês, e entre vocês há renegadores e há crentes, e Allah é observador sobre tudo o que fazem. Significa que Allah observa o benfeitor e o malfeitor, o crente e o renegador, e recompensa cada um conforme o que ele merece. E disse Allah louvado seja, em verdade, aqueles que negarem os nossos versículos não se esconderão de nós. Então, quem é melhor? Aquele que é jogado no inferno ou aquele que compareceu crente no dia do juízo final? Façam o que quiserem. Certamente, ele vê tudo o que vocês fazem. Esta é uma promessa e uma ameaça para aqueles que negam seus versículos, mostrando que Allah os observa e os vigia, e Allah os recompensará no dia do juízo final pelo que cometeram de transgressão com os versículos de Allah. E disse Allah louvado seja, certamente, aqueles que disputam a respeito dos sinais de Allah, sem que nenhuma autoridade fosse concedida a eles, eles não abrigam em seus peitos senão arrogância, orgulho, com a qual jamais conseguirão algo. Então, peça proteção a Allah, certamente Ele é o que tudo ouve, o que tudo vê. Ou seja, Allah ouve todos os tipos de sons independente do tom, vê tudo o que pode ser visto independente do local ou do tempo, e a visão de Allah abrange também a observação e a vigilância de quem discute a respeito de seus versículos para anulá-los. E esta é uma coisa que não conseguem e nunca conseguirão alcançar este objetivo. E disse Allah louvado seja, e Allah julga com a verdade, e aqueles que invocam além dele não podem julgar nada. Certamente Allah é o que tudo ouve, o que tudo vê. Neste versículo há a evidência de que a adoração é um direito do que tudo ouve, do que tudo vê. O que tem a audição e a visão completa. Já as estátuas, ídolos, santos, etc., há a evidência da falsa adoração a eles, porque eles não escutam e não veem. E isto foi o que Ibrahim, que a paz de Allah esteja com ele, disse para o seu pai: ó meu pai, por que você adora o que não ouve, o que não vê e que não atende nenhuma necessidade sua? E disse Allah louvado seja, certamente Allah ordena que vocês devolvam o que foi confiado a vocês para os donos daqueles que deram o que foi confiado a vocês. E se vocês julgarem entre as pessoas, então julguem com justiça. Certamente Allah tudo ouve e tudo vê. E este é um elogio de Allah para suas ordens e suas proibições.
pois abrangem benefícios nesta vida e na outra, assim como previne prejuízos nesta vida e na outra, pois as leis de Allah são leis de quem tudo ouve e de quem tudo vê, e nada se esconde dele. E ele sabe as coisas boas para os seus servos que eles mesmos não sabem, nem imaginam. E nisto há um claro estímulo para cumprirmos com aquilo que nos foi ordenado, e uma intimidação para o descumprimento de suas leis. E disse Allah, louvado seja, e façam a oração e deem o zakat, e todo o bem que vocês apresentam, vocês encontrarão com Allah. Certamente, Allah vê tudo o que vocês fazem. E esta é uma promessa de Allah, louvado seja, de que nenhum bem que foi feito se perde com ele, e ele os observa e os recompensará por isso com as maiores recompensas. E com estes exemplos, caros ouvintes, o servo se beneficia muito ao saber que Allah o vê a todo instante e em qualquer lugar. Isso gera um estímulo e intimidação, como foi esclarecido nos exemplos anteriores. Então, se o servo fizer o melhor nas suas adorações e se afastar das desobediências, sabendo que Allah o observa e o vigia a todo instante, então com isso a pessoa atinge o grau do ihsan. E este é o grau mais elevado na religião, conforme disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre a definição de ihsan: adorar a Allah como estivesse o vendo. E se você não estiver o vendo, então ele está te vendo. E quantas pessoas evitaram, se desviaram do pecado que iriam cometer, devido a eles lembrarem que Allah os vê e os vigia a todo instante. Disse Ibn Rajab, que Allah tenha misericórdia dele: um homem seduziu uma mulher no deserto à noite. Então ela se recusou a cair na sedução do homem. Então o homem disse a ela: ninguém está nos vendo, a não ser as estrelas. Ela respondeu: então onde está o Criador delas? Ou seja, ele não nos vê? Disse Allah, louvado seja: por acaso não sabe que Allah vê, observa? E desta forma a mulher impediu que acontecesse uma desobediência, um pecado. E encerramos nossa aula por hoje e até o próximo encontro, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.